um recadinho bem rapidinho mesmo, que eu juro que eu não vou atrapalhar muito. Eu tô muito animada porque eu consegui montar minha lojinha de camisetas. Pra quem quiser dar uma olhadinha, tem camisetas, moletons, canecas, posters, bonés e várias estampas exclusivas, lindas e rotativas do universo Kaiju aqui do canal. Então tá sempre aparecendo coisa nova por lá. Dá uma olhadinha, tá? O link tá na descrição. Seja um Kaiju monstruosamente estiloso. Monstruosamente estiloso. Recentemente, eu vi uma notícia sobre um dono de lan house que começou a incentivar as crianças a lerem de um jeito muito simples. A cada 10 minutos de leitura, elas ganhavam 20 minutos de jogos grátis. A criança lia e mostrava que tinha entendido um pouco do texto, fazia um pequeno resumo escrito e depois podia jogar, só isso. E o mais interessante é justamente isso. Não precisou de discurso enorme, de bronca, de humilhação ou de um adulto fazendo aquele teatro moralista de que ler é importante. Bastou um estímulo claro e a criança fazia uma coisa que exigia esforço e recebia uma recompensa que fazia sentido para ela. E isso mostra uma coisa bem simples. Crianças geralmente não começam a vida com raiva de aprender. Elas vão criando raiva quando tudo que envolve estudo vira uma experiência chata, pesada e sem graça. A mesma criança que dizem que não quer estudar, decora regra de jogo, nome de personagem, mapa, história de anime, música, tutorial, combinação de botão, estratégia, lore e um monte de coisa complexa sem ninguém ameaçar com nota vermelha. Ela aprende quando existe interesse, desafio, recompensa ou quando aquilo tem algum sentido para ela. O problema é que a escola pegou o ato de aprender, que podia ser divertido, vivo, curioso, e transformou em um ritual de tédio obrigatório. Ela coloca dezenas de crianças e adolescentes em uma sala fechada por horas com energia acumulada, inseguranças, vontade de conversar, hormônios à flor da pele, sono, ansiedade e uma cabeça cheia de estímulos e espera que todo mundo fique imóvel, calado e interessado em conteúdos apresentados muitas vezes do jeito mais seco possível. E quando esse aluno não se adapta, a culpa cai nele. Ele é preguiçoso, disperso, desinteressado, não quer nada com a vida. Mas talvez o formato seja ruim. Porque, vamos falar a verdade? Aprender não precisa ser chato. É a escola que tornou muita coisa chata. História, por exemplo, podia ser fascinante. A ciência podia ser absurda de interessante. A matemática podia ser apresentada com lógica, desafio, construção de raciocínio. Mas muitas vezes tudo vira cópia, silêncio, prova, decoreba e medo de errar. O aluno passa muito mais tempo tentando aguentar a aula do que realmente sentindo vontade de entender alguma coisa. E quando você força alguém a engolir conhecimento sem gosto por anos, depois não adianta se espantar porque essa pessoa cresceu com nojo de estudar. A escola muitas vezes tenta vencer o interesse do aluno pela força. Proíbe, controla, ameaça, reclama e chama de educação. Só que controle não cria amor pelo conhecimento. No máximo, cria obediência temporária. E ninguém tá dizendo que criança tem que viver em parque de diversão, que tudo precisa virar joguinho ou que adolescente não precisa de disciplina. O ponto é que disciplina não precisa ser sofrimento, responsabilidade não precisa vir com trauma e estudar não precisa parecer castigo. A criança pode aprender sem passar anos em um ambiente que mata sua curiosidade natural. Porque criança nasce curiosa. Ela pergunta, mexe, testa, quer entender como o mundo funciona. Então, em que momento essa curiosidade vira repulsa? E em que momento aprender deixa de parecer descoberta e começa a parecer punição? Talvez isso aconteça quando ela passa anos associando com cobrança, vergonha, falta de sentido e estudo com tédio. Aí, em vez de sair da escola pensando, eu sou capaz, muita gente sai pensando, eu não nasci pra isso. E isso é trágico. Então, talvez o problema nunca tenha sido a criança não gostar de aprender. Talvez o problema seja que a escola fez o aprendizado parecer punição antes mesmo da criança descobrir que ele podia ser prazeroso. E a escola não erra só por tornar o estudo chato. Ela erra porque quase sempre só trabalha com feedback negativo. Se o aluno tira 10, entrega tudo e termina antes, quase nada muda.
ele ganha um parabéns e continua preso no mesmo ritmo. E se tira 6, a vida segue também quase igual ao do que tira 10. Agora, se tira 5, ele vira problema. Vira o burro, preguiçoso, desinteressado e às vezes é tratado quase como um marginal dentro da própria escola. Uma nota baixa devia mostrar onde a criança precisa de ajuda, mas muitas vezes vira um carimbo na testa dela. E criança acredita no que o adulto repete. Se ela escuta por anos que ela é incapaz, ela pode chegar na vida adulta com medo de tentar, medo de estudar, medo de errar e medo de ser humilhada de novo. Eu já tive professores que faziam uma coisa simples. Quem terminava a tarefa ficava livre para conversar, jogar ou mexer no celular no final da aula. A sala inteira terminava rápido, aprendia o conteúdo e ainda ficava feliz. Não precisou humilhar ninguém, só precisou dar um motivo real para o aluno se esforçar. Mas se a escola soubesse dessas coisas, ela rapidamente proibia o professor de fazer isso. A escola precisa entender isso. Recompensa não é mimo. É ensinar que esforço gera retorno. O aluno competente, por exemplo, podia ganhar mais liberdade, escolhas, regalias, tempo livre, atividades melhores e até sair mais cedo em alguns casos. Não para virar bagunça, mas para mostrar que fazer bem feito muda alguma coisa. Porque hoje a escola pune muito o erro e quase não valoriza o acerto. E um sistema assim não cria gente forte, cria gente com medo. A verdade é que aprender deveria abrir portas e não fechar a cabeça de uma criança para sempre. Agora eu quero saber de vocês. Como foi a escola para você? Acredita que poderia ter sido melhor? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Compartilhe esse vídeo e se o botão de hype aparecer para você, dá aquela força monstruosa pro canal. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te tem. Kaiju, kaiju, kaiju.